O que é que eu devo esperar do crédito à habitação nos próximos meses? Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária. Sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, de acionar aí o sininho ou carregar na tecla seguir na plataforma em que estiver a ouvir para não perder nenhum episódio. Também deixo na descrição do episódio o link para o meu livro mais recente, Contas Poupança, as melhores dicas dos últimos 15 anos. É um manual de finanças pessoais para encontrar dinheiro onde nem fazia ideia que ele existia. Ora, muito bem, então, uma novidade, se entretanto não se apercebeu disso, o Instagram retomou a minha página, devolveu a página. Ele tinha desativado a página de Instagram que se chamava Pedro Anderson Oficial. Eu não sei, não consigo definir porque é que eles não justificaram, porque é que tinham desativado a minha página. Portanto, o que eu sei é que desativaram as páginas de vários educadores financeiros em Portugal, mais de uma dezena. Eu fui um deles. Eu reclamei, responderam-me sempre que não, que eu estava a violar as normas da comunidade, seja lá o que isso for. A minha interpretação é que o algoritmo identifica pessoas que falem muitas vezes sobre dinheiro e investimentos e poupanças e futuros e lucros e juros. Eles consideram que são pessoas que estão a tentar enganar as pessoas. Vocês já sabem que no meu caso não é nada disso. Pelo contrário, estou sempre a avisar-vos para não caírem em armadilhas desse tipo. Que algumas delas usam o meu nome. Não sei se isso pode ter alguma influência ou não, de pessoas que eventualmente tenham denunciado alguma dessas coisas e que tenham confundido com o Pedro Anderson verdadeiro, digamos assim. Bom, seja como for, acho eu, a minha interpretação é que alguns de vocês que têm contactos lá, que eu não tenho, lá na Meta. A Meta é a empresa que gera o Facebook e o Instagram e o WhatsApp. E, portanto, alguém, não consigo dizer quem, terá feito alguma coisa, acho eu, e eu agradeço isso de coração. Entretanto, como tinha criado uma outra página, pedroanderson.pt, agora tenho as duas. Portanto, siga as duas até eu decidir o que fazer com cada uma delas, porque agora na nova há pessoas que nem sequer seguiam a antiga, portanto não vou agora acabar com ela por respeito a essas pessoas. Portanto, pedroanderson.pt e pedroanderson_, que é aquela linha do sublinhado oficial, portanto Pedro Anderson sublinhado oficial. Essas duas páginas são verdadeiras, são minhas e sou eu que giro essas páginas para partilhar informações diárias sobre finanças pessoais. Dito isto, queria falar convosco então sobre o que vai acontecer nos próximos meses em relação aos nossos créditos à habitação. Porque, e obviamente isto é apenas a minha opinião e uma previsão. E vou transmitir-vos alguns conselhos que serão úteis em qualquer circunstância, aconteça o que acontecer. Analisando a evolução da Euribor, das taxas Euribor a 3, 6 e 12 meses, aquilo que podemos identificar neste preciso momento, e eu estou a gravar em setembro de 2025, é que as descidas pararam. Nós já tivemos a Euribor acima dos 4%, mas vindas de valores negativos, portanto, equivale a uma subida de cerca de 5%, ou quase 5%, o que é uma brutalidade. Muitos de nós ficamos aflitos nos meses mais recentes, há um ano.
Mas, entretanto, as Euribor têm vindo a descer, o que quer dizer que as prestações da casa, para quem tem créditos à habitação associados ou indexados às taxas Euribor, têm vindo a ver as suas prestações descer. Mas, agora, as taxas Euribor estabilizaram à volta dos 2%. 2,1 a 2,0 qualquer coisa, algumas de vez em quando descem para um bocadinho abaixo dos 2%, 1,9 qualquer coisa, e portanto andam aqui no patamar dos 2%, que, deixem-me dizer-vos, é o patamar historicamente normal. Portanto, esta prestação que agora estão a ter, desde a última revisão, a 3, 6 ou 12 meses, esta é que é a prestação que vocês devem considerar como normal. É a bitola. Portanto, ou vai descer mais ou vai subir mais. Mas esta é aquela com que devem contar como referência para todo o vosso crédito. Portanto, se estão a pagar 600 euros, este é que é o valor normal. Se estão a pagar 700, 800, 900, 1000, 1200, não interessa. Esse é o valor normal. Portanto, a partir daqui, se descer, vão estar a poupar. Se subir, vão estar a prejudicar o vosso orçamento mensal. Olhando para os gráficos e lendo o que os especialistas estão a escrever e a dizer, aquilo que podemos prever, e isto vale o que vale, é que as prestações vão continuar com estes valores durante 2026, poderão eventualmente descer, a Euribor poderá descer ainda uma décima, 1,9 talvez, o que quer dizer que as descidas terminaram. Portanto, mais baixo do que isto não devem estar à espera. O que vai permitir que consigam, nesta altura, no final de 2025, fazer uma revisão ao vosso orçamento mensal. Como já sabem, depois do verão é sempre aquela altura em que nós devemos planear o nosso ano letivo financeiro, porque nós temos duas formas de organizar o nosso ano: de janeiro a dezembro, que é o ano do calendário, e depois temos um outro tipo de orçamento ou de organização financeira que começa em setembro e vai até ao verão do ano seguinte. Os dois fazem sentido. Eu acho que, uma vez que a nossa vida é organizada, sobretudo para quem tem filhos, com o início do ano letivo, que é o mês em que nós começamos desfalcados porque gastamos muito dinheiro nas férias, eventualmente, em que temos várias despesas por causa do início do ano letivo, sobretudo com pais que depois de repente têm os filhos a entrar na universidade, por exemplo. Setembro é logo aquele mês em que têm de começar a pagar o quarto, a residência, em que os filhos passam a ter, para além das despesas das propinas e despesas escolares e livros, têm também a alimentação deles, os transportes de ir e vir para casa. Enfim, há muita coisa a acontecer em setembro, e setembro é o mês em que nós devemos planear ou replanear tudo para o ano seguinte. E é aqui que entra esta questão do crédito à habitação. Veja qual é a prestação que está a ter agora em setembro e é esse valor que deve encarar como normal até agosto do ano que vem. Com esse valor vai somar todas as suas outras despesas, que já sabe que envolvem tudo, desde as despesas essenciais, da eletricidade, do gás, do condomínio, da água, das telecomunicações, da alimentação, enfim, tudo, divida tudo por categorias, veja quanto é que está a gastar mensalmente ao cêntimo em cada uma dessas categorias e faça essa reavaliação com este valor do crédito à habitação. Não deverá descer muito mais. Se porventura descer, será uma questão de 10, 15, 20, 30 euros, não mais do que isso. Por outro lado,
há a possibilidade de voltar a subir. Não estamos à espera que haja uma subida tão grande como da outra vez. Estamos a falar de eventuais subidas do BCE. Neste momento manteve a taxa de juro em 2%. Portanto, normalmente a Euribor acompanha a taxa de juro que decide o BCE, o Banco Central Europeu. Agora, como estamos a perceber-nos, sobretudo em Portugal, nos outros países, cada país tem, enfim, características próprias. Mas em Portugal, curiosamente, a inflação está a subir. E pode também subir nos outros países na Europa. E, portanto, se isso acontecer, o BCE tem toda a liberdade também para começar a subir outra vez esta taxa de juro de referência. Portanto, pode de repente passar novamente de 2% para 2,25%. E depois isto vai em escadinha de 0,25% para cima e para baixo e, portanto, depois nós não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, o meu conselho é: aproveite esta altura de estabilidade para novamente voltar a tentar renegociar o seu crédito à habitação. Recordo-lhe que neste momento há bancos, vários bancos, já a praticar um spread de 0,7. Veja qual é o spread que está a pagar e, se for superior a 0,7, comece a procurar bancos e comece a contactar intermediários de crédito, empresas que fazem isto gratuitamente, por si, contacte-os e pergunte-lhes se têm uma proposta melhor para o seu crédito à habitação. E não tenha medo de mudar de banco. Em relação ao dia em que eu estou a gravar, ontem mesmo, houve uma pessoa que disse, até foi na apresentação, foi num encontro público, que a pessoa falou da sua própria experiência e disse que fez recentemente uma reorganização, uma renegociação, melhor dizendo, do crédito à habitação e que só por fazer isso vai poupar 30 mil euros até ao final do contrato. Portanto, às vezes, 1, 2 décimas ou a redução em produtos cruzados para ter o seu crédito à habitação podem levar a grandes poupanças. Portanto, reavalie isso novamente. Já sabe que normalmente tem de dever pelo menos ainda 50 mil euros ao banco e devem faltar ainda vários anos, se calhar 10 anos até ao final do contrato, para haver bancos interessados no seu crédito. Menos do que isso, eles não estão interessados porque não vão chegar a ter grandes lucros consigo. Relembro também que até ao fim do ano, até 31 de dezembro, está isento do pagamento daquela comissão de 0,5% cada vez que amortiza. Portanto, estando estabilizado, já sabe que é esta a sua prestação, se amortizar algum valor, seja qual for o valor, estará sempre a ganhar dinheiro, a deixar dinheiro no seu bolso e é juro que não vai para o seu banco. Amortize aquilo que puder até ao fim do ano para aproveitar esta benesse que ainda não sabemos se o governo vai prolongar ou não. Sempre que amortizar, estará a poupar muito dinheiro em juros até ao final do contrato. E essa poupança já sabe que é líquida, porque se pegar nesse dinheiro, se o poupar, se o investir, mesmo ganhando juros, ganha o juro que conseguir, mas se, por exemplo, estiver a pagar 2,5%, 3% ou 4% em juros TAEG no seu crédito à habitação, é esse o ganho líquido que vai ter. Se investir o seu dinheiro, por exemplo, a 3% de juros, é 3% menos 28%, porque depois vai ter de pagar IRS sobre os lucros que tiver e, portanto, já não é um lucro líquido. Portanto, sempre que fizer a comparação, já sabe que tem de fazer também esta conta. Sempre que faz uma amortização, baixa também o seu seguro de vida, pedindo para atualizar o valor em dívida. Tente renegociar tudo, agora até ao fim do ano, em relação ao seu crédito à habitação, incluindo, como acabei de referir, o seu seguro de vida, contactando o seu banco
pedindo para eles fazerem uma revisão, apresentando simulações de seguradoras concorrentes. Eu consegui fazer isso por 2 vezes. À terceira já não consegui e mudei mesmo de seguradora. Portanto, posso dizer-vos que é possível, não é fácil, mas é possível. E, portanto, prepare-se em relação ao seu fundo de emergência, tenha sempre, quando fizer a conta às despesas mensais que tem, para depois calcular 6 meses ou 12 meses das suas despesas, recalcule esse valor com o valor da prestação que está a ter agora com o seu crédito à habitação, porque vai, em princípio, manter-se durante vários meses, durante talvez 1 ano, até com a possibilidade de pequenas subidas. Entretanto, cheguei aqui ao meu destino. Só em termos de conclusão, a principal mensagem que lhe quero deixar é: esteja sempre atento às suas despesas. Não fique com aquela memória visual de quanto andou a pagar durante X tempo. É aquele viés, ou seja, aquele engano, aquela armadilha mental que é muito comum e é normal, que é aquela coisa do achar sempre que eu gasto 500 euros em hipermercado. Ok, essas contas não funcionam. Eu gasto mais ou menos isto em combustíveis. Não, se fizer as contas vai dar um valor completamente diferente. Portanto, aquilo que nós fixamos em determinado momento da nossa vida, neste momento já não é. E setembro é uma boa altura, setembro, outubro, enfim, por volta desta altura do ano, é uma boa altura para nós revermos a nossa situação e renegociarmos aquilo que pudermos, nomeadamente o crédito à habitação, porque, como referi, neste momento estabilizou, não vai descer mais. Agora é uma boa altura para reduzir o máximo que nós pudermos a prestação do crédito à habitação, de variadíssimas maneiras. Tem vários episódios especificamente só sobre esse tema aqui no podcast, para, com essa redução, podermos compensar as eventuais subidas que possam acontecer em 2026, previsivelmente depois da primavera, início do verão do ano que vem. Era esta a dica que lhe queria deixar. Com esta informação fará aquilo que entender. Se quiser saber como lidar com o crédito à habitação e o seguro de vida, aconselho vivamente, caso ainda não tenha lido os outros livros anteriores, já está nas bancas, nas livrarias e online, o novo livro Contas Poupança, As Melhores Dicas. E lá tem capítulos específicos sobre como lidar e renegociar essas situações muito específicas, para ficarmos sempre com mais dinheiro no nosso bolso. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever a newsletter Contas Poupança, que sai todas as terças-feiras para o seu e-mail em contaspoupanca.pt. Tem lá em cima um botãozinho a dizer newsletter, é só clicar, preenche o formulário, desiste quando quiser, não lhe estou a vender nada, é gratuita, portanto está à vontade e assim não perde nenhuma dica do Contas Poupança, porque é um e-mail com todas as dicas que demos na semana anterior. E pronto, vai ser mais um ano e estamos preparados para ele, cada vez com mais literacia financeira. E quando nós sabemos o que estamos a fazer, lidamos com as dificuldades com outra consciência, com inteligência e equilíbrio. É esse o nosso objetivo. Muito obrigado, boas poupanças. Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é 0. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.